E aí, pessoal? Boa tarde, bom dia para vocês, a depender do horário que cada um está assistindo. Essa é mais uma aula do projeto Educar. A gente hoje vai ter a aula do módulo C4 de Física, que é sobre corrente elétrica, né? Um tema que cai bastante no vestibular, no Enem. Então, a gente vai continuar os estudos desse módulo, dessa frente C aí, hoje com a parte de corrente elétrica. A gente já estudou campo elétrico, potencial elétrico, hoje a gente vai estudar corrente elétrica, beleza? E aí, pessoal, o básico do básico que a gente tem que saber para saber avaliar e analisar circuitos elétricos e etc. é essa formulazinha básica aqui, né? Que é U ou V é igual a RI. O que ela quer dizer? Basicamente eu estou falando que a minha diferença de potencial vai ser sempre igual a resistência vezes a corrente elétrica. O que é, gente, a corrente elétrica? Ela é basicamente, né, ela se dá por esse izinho e ela é medida em amperes. E ela é basicamente qualquer movimento ordenado de cargas. Aqui eu coloquei o exemplo de um fio condutor, né? E aí a gente sempre chama atenção que assim como um campo elétrico, para a gente saber para que lado ali que aquele campo elétrico está apontando, a gente coloca uma carga de prova positiva, né? No caso da corrente elétrica é a mesma coisa, então pelo menos existe uma consistência aí dos físicos que já embananaram um pouco a nossa cabeça, porque isso, gente, é muito importante, é um conceito simples que pode fazer você acertar ou errar uma questão, que é o seguinte: a gente tem aqui um fio condutor com os elétrons indo daqui para cá. Quer dizer que eu tenho alguma carga positiva de cá e uma carga menos positiva de cá ou negativa, e os elétrons vão tender a se movimentar no sentido da carga positiva. Só que o importante é que a gente saiba que a corrente, o sentido convencional dela é o sentido das cargas positivas. Então, é o sentido contrário dos elétrons. Então, sempre que eu falar, tem uma corrente da direita para a esquerda, você pode saber que as cargas negativas ou os elétrons estão indo no sentido contrário. E aqui, quando a gente fala de cargas, a gente pode estar falando de elétrons, a gente pode estar falando de prótons, ou a gente pode estar falando de íons, que são esses elementos aí que tem, pode ser um átomo ou uma substância formada por mais de um átomo, que eventualmente tenha uma carga, que tenha ou perdido ou ganhado elétrons, e aí ela ficou carregada. E aí, se eu tenho um movimento ordenado dessas cargas, então eu posso ter elétrons num fio condutor, ou prótons no acelerador de prótons, Estou mandando um monte de prótons no mesmo sentido, todos ordenadinhos. Ou íons, tem algumas lâmpadas que funcionam assim, com os íons transitando ali dentro dela, eu tenho uma corrente elétrica. Agora vamos voltar aqui um pouquinho rapidamente nessa expressão, U é igual a RI. U é medido em volts, que é a forma de a gente medir diferença de potencial. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Na próxima aula também a gente vai falar um pouco mais sobre resistência, que é medida em ohms, que basicamente é a oposição ao movimento de cargas. A resistência nada mais é que isso. Na próxima aula a gente vai aprofundar um pouco mais, hoje o nosso foco vai ser corrente, tá bom? E aí quando a gente fala que a corrente elétrica é medida em amperes, isso também significa que ampere, basicamente essa unidade, ela significa coulomb por segundo. Coulomb por segundo é carga por tempo, carga dividido por uma variação de tempo. Essa que é a ideia de corrente, de quando você fala que existe uma corrente de, por exemplo, 3 amperes, quer dizer que eu estou falando que eu tenho 3 coulombs por segundo passando por aquela seção ali. É muito importante em física a gente sempre entender as unidades,
para a gente conseguir sempre manipular essas unidades de acordo com o exercício, de acordo com o que a gente precisa. Então entendam as unidades, pesquisem, e lembrando, né, que esse vídeo é um vídeo inicial falando sobre corrente elétrica, e a gente vai poder se aprofundar nas próximas aulas. Essa é uma aula introdutória sobre o tema, assim, para a gente ter uma visão geral. Então lembrem que cargas, movimento ordenado de cargas, ou seja, movimento quer dizer que eu tenho uma variação, né, uma quantidade de cargas se movimentando no tempo, e essas cargas podem ser elétrons, prótons, íons e etc. Ok? Agora vamos para um circuito elétrico simplificado, que eu já desenhei aqui, até desenhei uma tomadazinha, né, para representar aqui que talvez essa aqui poderia ser, por exemplo, o meu polo positivo e esse meu negativo, que é justamente o que está representado aqui, né? Aí vamos novamente pensar. Aqui eu tenho uma diferença de potencial, né? Eu tenho um ponto aqui positivo e um ponto negativo. Se eu colocar uma carga de prova positiva, eu consigo identificar qual que é o sentido da minha corrente. Então, em qualquer lugar desse fio aqui que eu colocar uma carga positiva, vocês concordam que ela vai se movimentar no sentido da carga negativa, né? Porque o negativo vai atrair o positivo. Então, se eu colocar uma carga aqui, quer dizer que em qualquer lugar aqui ela vai fazer esse sentido. Quer dizer que o sentido da minha corrente elétrica, aqui nesse caso, é o sentido horário, né? Porque eu tenho um mais aqui e o menos aqui. Se eu colocar um maisinho aqui, ó, ele não vai andar no sentido do positivo, ele vai vir no sentido do negativo. E lembrando que se a minha corrente está nesse sentido, eu posso saber na minha cabeça que, como essa é uma corrente elétrica formada por elétrons, que os elétrons, na verdade, né, na prática mesmo, eles vão estar andando no sentido inverso. Parece bobo, parece inútil essa informação, mas ela é muito relevante. Tem algumas questões até simples que, com esse conhecimento, você já consegue se orientar ali. Então é sempre bom a gente saber, né, que aqui a gente tem uma resistência, que é medida em ohms, e aqui eu tenho o quê? Uma diferença de potencial. Nós estudamos, né, potencial elétrico nas últimas aulas. O que isso quer dizer? Que o potencial elétrico nesse ponto aqui é maior que desse ponto aqui. E é isso que faz que exista uma corrente elétrica. Por quê? Porque dentro do fio aqui, vai ser criado um campo elétrico. Então imagina aqui esse fio, né? Eu tenho um campo elétrico aqui que na verdade está apontado para cá, no mesmo sentido da corrente. Porque se eu colocar uma carga positiva, ela vai seguir as linhas do campo elétrico. Então aqui eu posso imaginar que, né, se eu fizer um corte aqui dentro, eu vou imaginar que dentro do fio, aqui dentro desse fio, tem um campo elétrico. E esse campo elétrico está indo nesse mesmo sentido da corrente elétrica. Então, né, o conceito da última aula funcionando aqui para nós. O que causa essa diferença de potencial aqui? Pode ser uma pilha, né? A gente sabe muito bem que uma pilha, ela provoca uma diferença de potencial entre um fio, né? Então eu posso imaginar isso aqui, ó, esse circuito, como um circuitozinho, né? Se você pegar um fio aí e ligar numa pilha, claro que você não vai fazer isso, você vai tomar um choque ali, porque vão passar elétrons. Na verdade aqui, a corrente, vamos lá de novo, se eu botar uma carga positiva, ela vai vir para cá? Não vai, porque tem um positivo aqui. Então ela vai vir para cá, a corrente está aqui, só que na verdade os elétrons estão no sentido oposto. A gente deu exemplo aqui de movimento ordenado de cargas, né? Podem ser elétrons, prótons ou íons. No geral são elétrons que a gente trabalha mesmo. Então, por isso que todos os exemplos, a gente está sempre falando de elétrons, que são carga pelo tempo, né? Qual que é o volume de elétrons ali que está se movimentando ali
naquele fio condutor, né, que é geralmente o que a gente trabalha também, porque a gente viu nas últimas aulas, por exemplo, que o ar é um ótimo isolante, a gente tem borracha como um ótimo isolante, e a gente tem, por exemplo, água com sal sendo um bom condutor, a gente tem os metais no geral sendo bons condutores, que é onde a gente geralmente vai ter corrente elétrica. Então, a gente deu o exemplo aqui da diferença de potencial, que pode ser causada, né, porque eu liguei uma coisa na tomada, pode ser causada por uma pilha que vai causar uma diferença de potencial ali, e essa diferença de potencial vai criar um campo elétrico dentro do fio que vai fazer com que os elétrons ali dentro se movam continuamente e ordenadamente. Só um exemplozinho que tem no livro lá que é interessante. Imagina que a gente tem fios de tensão aqui, né? Aqui eu tenho mais 110 volts e aqui eu tenho menos 110 volts, por exemplo, ou mais 220, tanto faz, é importante que seja diferente. Se um passarinho tiver aqui com a patinha dele aqui, as duas, tá parecendo Angry Birds. Claro que ele não vai tomar choque, ele é como se ele tivesse num fio que tem um potencial, mas tudo tem um potencial, né? A forma de existir uma corrente elétrica é quando o passarinho tiver com as patinhas dele em fios que tenham diferença de potencial, por isso essa palavra, diferença de potencial. Entre os dois furinhos lá da tomada, existe uma diferença de potencial. Aqui nesse exemplo, esses dois fios, também existe uma diferença de potencial. Então quer dizer que vai existir uma corrente que vai passar dentro do passarinho, porque existe uma diferença de potencial, e essa corrente vai ser de onde? Se eu imaginar uma cargazinha positiva aqui, quer dizer que ela vai vir do fio com maior potencial para o fio com menor potencial, só que na verdade a gente sabe que os elétrons eles estão indo no sentido contrário, ok? Repetimos bastante esse conceito para ver se a gente decora, se a gente entende, se a gente lembra. E aí, gente, para medir num circuitozinho elétrico assim, né? Para a gente poder medir a corrente e a diferença de potencial, existe um aparelhozinho que vocês vão ver aí no livro de vocês, na página 79, que chama multímetro. Ele pode medir corrente, tensão, resistência e tudo. Mas vamos imaginar aqui, bem simplificado, um exemplo para a gente poder imaginar. Imagina um circuito elétrico com 3 resistências. E aí eu vou pôr alguns elementos aqui para medir a corrente, etc. Esse aqui é um amperímetro, né? É um multímetro que eu vou virar a chavinha dele ali para medir a corrente. Então esse multímetro, dependendo de onde a chavinha estiver, ele vai medir uma coisa. Nesse caso eu coloquei ele para medir a corrente, vou ligar a gente coloca essa bolinha aqui, mas na verdade a gente vai pegar esse multímetro que está aí, com a telinha dele e tudo, e eu vou ligar um terminal dele aqui e o outro terminal dele aqui. O que isso quer dizer? Que ele vai medir a corrente ali para mim, beleza? E aí a gente coloca esse azinho aqui. Vamos imaginar que eu tenho uma corrente aqui de 3 amperes, quer dizer 3 coulombs por segundo, e eu tenho uma corrente aqui de 4 amperes, quer dizer 4 coulombs por segundo. 4 unidades de carga por segundo. Se eu estou tendo essas duas correntes vindo para cá, tá bem simples, né, pessoal? Mas só para a gente praticar, eu vou ter elas somadas aqui. Quer dizer, esse amperímetro aqui, se ele mediu 3 e esse aqui mediu 4, aqui nesse nó, essas correntes vão continuar todas para lá. Se essa corrente aqui, por exemplo, tivesse para cá, vamos imaginar aqui, vamos imaginar que eu tenho essa de 4 aqui e uma de 3 amperes para cá. Quer dizer, se eu tinha 4 aqui e vieram 3 para cá, eu tenho que ter 1 ampere vindo para cá, certo? Certo, porque 1 mais 3 é 4, né? A corrente não se perde ali. Então isso aqui é só um exemplo
para vocês já irem se acostumando, porque nas próximas aulas a gente vai estressar isso um pouco mais, como avaliar, né, nos circuitos elétricos a corrente, a queda de potencial em cada resistor. No momento é mais para a gente entender. Eu gosto de pensar a corrente às vezes até como tubos de água, né? Vamos imaginando a água ali passando. Ela vai se juntando, vai se separando de acordo com o diâmetro ali do tubo e a quantidade de água que é a corrente. Tem mais dois elementos que eu gostaria de citar. O primeiro é a lei de Ohm, né? Porque voltando aqui, essa aqui é a nossa equação mais importante da física elétrica, que é U é igual a RI. Quer dizer o seguinte, se num dado fio aqui, o R vai ser fixo, né? Porque ele depende das características do fio. Eu nem falei sobre isso aqui hoje. Tem no livro aí, se for necessário, a gente pode falar um pouco mais, mas isso cai um pouco menos no Enem. Que é como calcular a resistência de acordo com a área do fio, comprimento, material, etc. Então isso aqui depende do material, né? Ele não vai depender de outras coisas. Quer dizer que se eu tiver um fio, ele tem uma determinada resistência. Um outro fio, ele vai ter uma outra resistência. E aqui a minha diferença de potencial, que vai variar de acordo com a pilha que eu estou usando, ou de acordo com os dois terminais aqui que eu estou usando. Pode ser 220, pode ser 110, 127. O conceito também de corrente alternada a gente vai deixar para um próximo momento, mas já entendam que, no geral, essa energia elétrica que se usa em casa, essa aqui da tomada, é uma corrente alternada, ela fica variando ali. E varia muito rápido, ela tem uma frequência muito, muito alta, por causa da forma que é gerado nos geradores, né, das usinas hidrelétricas ou das usinas termoelétricas. A forma mais fácil de transmitir e de gerar energia dessa forma é com corrente alternada. Esses exemplos que a gente deu da pilha, por exemplo, é corrente contínua. Ela não muda de sentido, não. Enquanto a corrente alternada, o seu celular, qualquer coisa que você liga na tomada, na verdade a corrente está fazendo assim, ó, cada hora ela está indo para um lado e muito rápido, às vezes a 60 Hz, que são 60 vezes por segundo. Então, num segundo ela troca de sentido 60 vezes. Dei essa breve introdução aí, mas nesse vídeo a gente não vai entrar em mais detalhes nesse sentido. Mas então, esse aqui é a nossa equação mais básica. Então, isso aqui você tem que saber de cor e salteado, tem que saber sempre. E essa lei de Ohm, o que o Ohm propôs, né? Ele só falou o seguinte, que considerando um resistor ôhmico, quanto mais eu aumentar a minha diferença de potencial, maior vai ser a minha corrente e vice-versa. E isso dá para ver aqui, né? Elas são grandezas diretamente proporcionais mesmo. Se eu aumento uma vez que o R é fixo, o I vai aumentar na mesma proporção. Quer dizer que se eu dobrar, ele vai dobrar. Se eu triplicar, o outro também vai triplicar. Isso dá para ver tanto no gráfico quanto pela própria equação, que é importantíssimo a gente ter conhecimento dela e saber bem como é que ela funciona. Além disso, por último, antes da gente fazer um exercício rápido, a gente tem o efeito Joule, que eu coloquei ele na frente, né, que é P é igual a UI. Se vocês souberem essas duas equações, vocês conseguem basicamente resolver a maioria dos exercícios, porque a gente pode ir trocando aqui, vou trocar esse U aqui pelo RI, então o P vai virar P é igual a RI vezes o outro I ali, então RI ao quadrado. Ela é derivada, né, de alguma forma dessas outras duas, e a gente pode fazer isso de várias formas de acordo com o que a gente precisa usar no exercício, etc. Então, assim, saibam essas duas fórmulas e entendam o que elas significam. Eu vou explicar rapidamente o que é o efeito Joule. Porque nessa equação aqui, o P é o P de potência, que ele é medido em watts. Watts é a mesma coisa que Joule
por segundo. Joule é uma unidade que mede energia mesmo. Então, para eu saber a quantidade de energia que um fio dissipou ou que uma lâmpada dissipou, se eu souber a diferença de potencial que está aplicada naquela lâmpada e se eu souber a corrente que está passando por aquela lâmpada, e aí também eu posso não saber a corrente, mas eu sei a resistência, e com a resistência e com a diferença de potencial eu acho a corrente, e aí eu consigo achar depois a potência. Eu posso falar quanto de energia mesmo, né, que foi gasta, que foi dissipada por uma lâmpada ou por um fio condutor que se esquentou, por um chuveiro, etc. Beleza? Então esse é o efeito Joule. Eu vou deixar aqui e aí eu vou ler com você só um exercício, que vai ser o exercício que está na página 89 da apostila de vocês. Ok? Abram aí na página 89 da apostila volume 2, né? É onde está a nossa aula. Volume 2 de Matemática e Ciências da Natureza. Se você foi buscar aí, eu espero, se dá um pause. Mas agora eu imagino que vocês já estão com a apostila nessa página, na página 89 de Física, volume 2. E aí eu vou ler rapidamente e comentar o exercício 3, que é uma questão que caiu no Enem 2015, que é relativamente simples, com os conhecimentos que a gente discutiu aqui, e alguns conhecimentos prévios também, dá para a gente entender e marcar a alternativa certa. Então vamos lá. Enem 2015, questão 3 da página 89, de Física. Um estudante precisa instalar um computador, um monitor e uma lâmpada em seu quarto. Verificou que precisaria fazer a instalação de 2 tomadas e um interruptor na rede elétrica. Decidiu esboçar com antecedência o esquema elétrico. Aí, entre aspas, né? O circuito deve ser tal que as tomadas e a lâmpada devem estar submetidas à tensão nominal da rede elétrica e a lâmpada deve poder se ligar ou ser ligada ou desligada por um interruptor sem afastar os outros dispositivos. Pensou. Beleza. Então eu vou desenhar aqui algumas opções para a gente discutir. A primeira, gente, ele fez assim, né? Pôs o interruptor aqui, pôs a lâmpada aqui e pôs as tomadas aqui. Certo? Então tá aqui a tomadinha de 3 pinos dele. Isso aqui é a lâmpada, aqui é o interruptor. A tensão nominal, gente, vamos imaginar que aqui é mais 110 volts e aqui é 0, quer dizer, a tensão na casa dele é 110, né? Que é como a maioria das casas. Então, se eu tenho um potencial aqui e outro potencial aqui nesse ponto, quer dizer que tudo que está, né, se eu for andando nesse ponto aqui, tudo que eu for andando, ele vai ter essa diferença de potencial. Beleza, se eu deixar esse interruptor aberto, quer dizer, não vai passar corrente aqui, quer dizer que eu tenho 110 volts aqui até aqui, então daqui para cá vai cair, a minha lâmpada vai ficar ligada, daqui para cá vai cair também, aqui eu vou estar com as duas tomadas funcionando, só que no momento que eu ligar aqui vai dar um curto-circuito, né? Porque eu não vou ter nenhuma resistência aqui e esses 2 fios aqui, né, que tem diferença de potencial, se eu ligar eles, né, a mesma coisa de eu enfiar um fio aqui, ó, nas 2 pontas, vai explodir, vai dar um choque, vai esquentar muito rápido, isso não é legal de se fazer. Então lembrem-se sempre que a letra A está errada porque eu nunca vou fazer um curto-circuito, né, no meu sistema, ok? Então a letra A, não. Vamos pensar a letra B agora. Então ele fez assim, pôs uma tomada aqui, pôs aqui o interruptor e pôs a lâmpada e a tomada. Certo?
Beleza, aqui já está menos pior, né? Não vai entrar nada em curto-circuito, mesmo se eu unir esses dois pontos aqui, vou imaginar que aqui está em 110 volts, esse fio, e aqui é zero. Então eu tenho diferença de potencial. Então, por exemplo, daqui para cá eu tenho uma diferença de potencial de 110 volts, que é o que eu quero para essa tomada. Mas aqui essa tomada aqui ela só vai funcionar se isso aqui estiver fechado, né? Se estiver passando corrente aqui. E nesse caso, é o caso também que a minha lâmpada vai funcionar. Só que essa montagem não pode ser, porque eu preciso que as tomadas e a lâmpada devem estar submetidas à tensão nominal, e a lâmpada deve poder ser ligada ou desligada por um interruptor sem afetar os outros dispositivos. Quer dizer, se eu desligar esse interruptor aqui, eu vou afetar essa tomada, né? Porque eu não vou ter como ligar nada nela. Então essa questão a letra B está errada, porque o meu interruptor, apesar de ele estar funcionando bem para a minha lâmpada, né? Porque se eu conectar aqui eu vou ter um potencial de 110 aqui desse lado e zero aqui, beleza. Mas ele está desligando a minha tomada de lá. Então, letra B, errada também. Vamos para a letra C. A letra C eu não vou copiar aqui, gente, mas vocês estão vendo aí, né, que é uma... Deixa eu copiar, porque quem tiver sem o livro. A letra C está assim. Até aqui tudo bem, né? Se eu ligar ou desligar, minha lâmpada vai ligar ou desligar. Mas aí eu tenho as duas tomadas aqui, inclusive estão em linha, né? Elas estão em série, quer dizer que elas não estão com a potência nominal de rede, porque eu só tenho a mesma diferença de potencial se eu tiver com coisas ligadas em paralelo. Se eu ligar em série, a corrente vai ser a mesma e aí eu não vou ter a diferença de potencial nominal em cada uma delas, vai ser menor que a nominal em cada uma delas. Então essa configuração está bem errada também, principalmente por causa disso, por vários motivos. A próxima também está muito ruim, porque eu tenho aqui a minha tomada, depois eu tenho um interruptor, depois eu tenho a minha lâmpada aqui, e depois o interruptor, depois a tomada novamente. Quer dizer, primeiro está tudo em série, né? Na próxima aula, né, a gente vai ver isso com mais calma, que é a aula de resistores, mas aí já lembrem que para eu ter a mesma diferença de potencial nominal, tem que estar tudo em paralelo. Aqui está em série, quer dizer que se eu tiver mais 110 volts aqui e 0 volts aqui, assim que eu fechar aqui, né, que vai passar a corrente pelo circuito, eu vou ter uma queda de potencial aqui, outra queda aqui, outra queda aqui. E aí, a diferença de potencial aqui, vou chutar um valor. Vamos supor que aqui vai estar 80, aqui vai estar 60 volts e aqui vai para zero. Quer dizer, essa tomada estaria com uma diferença de potencial de 60 volts. Eu pus valores arbitrários só para a gente entender. A gente teria que ver qual que é a resistência elétrica de cada um deles. A gente vai ver isso na próxima aula. Mas já entendam que a diferença de potencial entre os terminais é que vai me dar a diferença de potencial que eu tenho. Então aqui nesse exemplo, se eu tenho 60 de cá e 0 de cá, quer dizer que essa tomada está entre 60 e 0, quer dizer que a DDP dela é 60 volts. Essa aqui, ela está entre um 80 e um 60, quer dizer que a DDP dela é 20 volts e essa aqui é 30 volts. E aí eu posso usar isso para entender quanto que cada uma vai brilhar, diferente da outra, estando ligado assim, etc. Mas não é isso que eu quero, porque eu preciso que esteja tudo com a tensão nominal, né? Foi um dos pedidos do exercício. E vamos para a última, que aí só pode ser a correta, né? Que aí eu tenho em paralelo aqui as duas tomadinhas. E aí sim eu tenho a minha lâmpada. Quer dizer, olha só, aqui eu tenho mais 110
e aqui 0, quer dizer, aqui eu tenho 110, aqui eu tenho 110, aqui é 0, 0, então essas duas estão sob uma tensão nominal de 110 volts, e minha lâmpada também estará só quando eu ligar o meu interruptor, né? Quando eu fechar ele ali. Quer dizer que a questão correta é a letra E. Beleza, pessoal? Então essa foi uma aula introdutória sobre o tema corrente elétrica. Quem tiver dúvida, manda para a gente lá no nosso grupo. Estamos sempre à disposição. Espero que vocês tenham entendido, gostado. Lembrem-se de decorar esta fórmula aqui. U é igual a RI. Entendam as unidades. Entendam que corrente elétrica é um fluxo, né, de cargas, ordenado de cargas. Lembrem-se que a corrente elétrica é sempre contrária ao fluxo dos elétrons ou das cargas negativas. Lembrem-se que ampere, essa unidade, é uma medida de carga por tempo, que pode ser também coulomb por segundo. E lembrem-se que o efeito Joule, que é o que faz esquentar, por exemplo, a resistência do chuveiro, que faz esquentar um fio que está ligado, eu posso medir a quantidade de energia na forma de potência, né? Que é uma taxa de potência, é uma taxa de energia, que é energia por tempo, watt, e ela é medida por U vezes I. Beleza? Um abraço a todos e até a próxima!